Olá pessoal, tudo bem? Eu vou gravar agora esse pequeno vídeo para o pessoal dos terceiros, terceiro A, terceiro B e terceiro C de filosofia. No quarto roteiro, nós vamos continuar estudando esse preconceito sofrido pela filosofia, tá bom? No roteiro anterior, que era o terceiro roteiro, nós estudamos e vimos o preconceito vivido por Tales de Mileto. Tales, né, que é considerado o primeiro filósofo da história da filosofia, é considerado filósofo primeiro porque ele usou da racionalidade para explicar algo que acontecia no seu tempo. Não usou, né, ele tirou, né, o pensamento mitológico como uma forma de explicação e usou totalmente a racionalidade para responder, principalmente, né, o que é a essência de tudo, que ele falou que era a água. Tá? Continuando esse tema, nós vamos estudar nesse roteiro a morte de Sócrates. Sócrates é considerado o pai da filosofia, né, antiga, e Sócrates viveu um preconceito no qual ele perdeu a vida, né? Então aqui tem um pequeno texto, esse texto também está presente lá na apostila de vocês, de filosofia, e aqui nós vamos ter contato um pouco sobre a vida de Sócrates e o porquê que ele foi condenado à morte. Então, Sócrates ele sofreu esse preconceito principalmente pela elite ateniense. Sócrates tinha um método muito interessante de trabalhar. Tinha um método chamado de maêutica, que é esse você parir as ideias. Ele falava que o conhecimento está dentro das pessoas e a pessoa tem que parir esse conhecimento. Então ele falava que dentro, né, ali do seu só sei que nada sei, que é a principal frase dele, só sei que nada sei, ele assume a ignorância para buscar a sabedoria. Então, muitos sábios da sua época que haviam conversado com Sócrates tinham ele como a pessoa mais inteligente de Atenas. Só que ele falava que ele não era inteligente. Ele era uma pessoa que apenas sabia aceitar a sua ignorância. Porque a partir do momento que você assume que você não sabe, a partir do momento que você assume a ignorância, você busca o conhecimento. Então ele não se intitulava como sábio, porque ele falava que o sábio é aquela pessoa que já sabe, ele já obtém o conhecimento. E Sócrates falava que ele não era a pessoa que tinha o conhecimento, ele apenas buscava o conhecimento. E algo parecido, né, é a explicação da palavra, né, a explicação etimológica do significado da palavra filosofia, que o filósofo ele é o amigo da sabedoria, ele não é o dono da sabedoria, ele é o amigo da sabedoria, porque ele busca a sabedoria. Se nós falássemos que ele é o dono da sabedoria, ele não precisa mais buscar a sabedoria, pois ele é o dono dela. Então, o filósofo é aquele que assume a sua ignorância e busca sempre a sabedoria, sempre está buscando. É o amigo, né? Assim como o amigo está sempre perto de quem ele considera amigo, ele está sempre perto dos companheiros dele, sempre busca essa relação de proximidade, a filosofia, né, também busca sempre a sabedoria, busca sempre o conhecimento das coisas. E Sócrates, ele incomodou muita gente, principalmente aquelas pessoas que eram tidas como sábias, que queriam enganar as pessoas, que queriam lucrar com a ignorância das pessoas, principalmente os políticos da sua época. Sócrates ele dava suas aulas, né, as suas explicações em praça pública, chamada naquela época de ágora. Então ele não tinha uma sala de aula, ele não tinha uma lista de chamada de alunos. Iam todos que gostavam de ouvir Sócrates falar. Então ele ia e lá ele começava a dar explicações, né, das coisas, das perguntas daquela época. E muitas pessoas que eram sábias, que eram políticas, que viviam
da ignorância do povo, ia lá meio que duvidar dele, meio que colocar ele ao erro, né? Induzi-lo ao erro. Porque ele, como ele levava as pessoas ao conhecimento, essas pessoas que eram enganadas sabiam da verdade e começavam a cobrar as coisas naquela época. E aí essas autoridades, esses sábios, eles se sentiram prejudicados. Então eles julgaram Sócrates, né, como uma pessoa negativa e influenciadora, que pervertia os jovens. E aí ele foi condenado, né, à morte. Porém, Sócrates ele teve uma opção. Ou ele se retratava, explicava e falava que tudo que ele já havia ensinado era algo mentiroso, não era verdade, ou ele tomava o veneno e assim assumia que realmente tudo que ele falou era verdade e tudo que ele falou estava certo. E assim ele fez. Tomou, né, a cicuta, que é um veneno muito forte até hoje, e morreu, né, por conta daquilo que ele acreditava. Então nós temos aqui também, depois embaixo, uma pequena charge, né? E eu sempre uso charges, algumas imagens, para dar uma quebrada nessa, não ficar só no teórico, né? E aí nós temos ali a figurinha de Sócrates, né, que está de branco, né? E ele está falando lá, a única coisa importante é viver honestamente, sem cometer injustiças. E aí depois nós temos na figurinha do lado, né, Sócrates, novamente, e um homem meio barbudinho, né? Que até então, assim, segundo a charge, é Deus, né? Segurando o planeta Terra e pedindo para ele falar um pouquinho mais de perto, para todo mundo ouvir, né? Que é a honestidade que é o mais importante. E é só para a gente quebrar um pouquinho, ó, o gelo, né? Quebrar um pouco da teoria, né? E aí nós temos são 4 atividades que eu preparei para vocês, todas de múltipla escolha, todas voltadas a este tema, né? Que eram os filósofos gregos, Sócrates, né? E o preconceito em si vivido por Sócrates, tá bom? E às vezes só presta atenção um pouquinho no conteúdo, que às vezes no próprio conteúdo tem a explicação sobre a pergunta, tá bom? Outra coisa que eu queria explicar para vocês é que naquela atividade avaliativa, que são 3 perguntas que nós preparamos, eu preparei essas perguntas em cima do roteiro 2, o roteiro 3 e esse roteiro que é o roteiro 4, tá bom? Então dá uma estudadinha, dá uma volta, dá uma olhadinha no roteiro para depois fazer, né, a atividade avaliativa. No projeto de vida que eu tenho no terceiro A, isso aí é para o pessoal do terceiro A e também serve, né, realmente para os outros terceiros, que é o terceiro A, o terceiro B e o terceiro C, mas eu dou aula só no terceiro A de projeto de vida. Vai ter a pergunta também, uma pergunta só que é do projeto de vida, tá? Lê com calma, certinho, que na maioria das vezes, na leitura você já consegue responder daí, encontrar a resposta certa. Tá bom, pessoal? Se cuidem, se possível fiquem em casa, cuidem da saúde, porque o corona tá aí ainda. Essa segunda onda está pegando principalmente pessoas mais novas, sem comorbidades, e logo logo, cada um se cuidando, logo logo nós estaremos novamente na escola. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até mais.